Olá, assista agora aqui no TVL Notícias. Sessão Mirim desta semana foi marcada por homenagem e participação de vereador adulto. Livro que conta a história de Lazinho, ex-prefeito de Blumenau e senador da República, é lançado com convidados ilustres. Técnicos da AGIR foram ouvidos pelos vereadores membros da CPI do esgoto nesta terça-feira. Câmara aprova projeto com o intuito de liberar a fila das consultas do SUS. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. E começa nesta quarta-feira a 40ª Oktoberfest. Os pavilhões abrem hoje a partir das 18 horas e assim deverá ocorrer em dias de semana. Aos sábados e domingos, os pavilhões abrem a partir das 10 horas da manhã. Os desfiles ocorrem na Rua 15 de Novembro, aos sábados a partir das 16 horas e nas quartas-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos. Excepcionalmente, nesta quarta-feira, primeiro dia de festa, o desfile será às 19 horas. Este ano, por ser uma data comemorativa, haverá um desfile a mais no último dia da festa, no domingo, dia 26, a partir das 10 horas da manhã, na Rua 15 de Novembro. E as comissões desta terça-feira aprovaram o parcelamento e o reparcelamento de dívidas do município e da FURB com o SBLU e ainda o projeto de lei para criar a Semana Municipal da Criatividade e Inovação. Acompanhe agora o trabalho dos vereadores nas comissões legislativas permanentes desta terça-feira. Das 22 pautas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, 12 foram aprovadas, 3 encaminhadas ao autor para correção, 1 teve pedido de vistas e 6 foram encaminhadas para parecer jurídico. Das que tiveram parecer favorável e também foram aprovadas na Comissão de Finanças, estão os projetos de autoria do Poder Executivo, o que cria cargos de provimento efetivo de tradutor-intérprete de Libras no quadro permanente de pessoal do Poder Executivo, assim como o que autoriza o parcelamento e o reparcelamento de débitos previdenciários devidos pelo município de Blumenau e pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, a FURB, ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, o SBLU. Também passaram pelas comissões o projeto de lei complementar do vereador Gilson de Souza, que determina que o serviço de abastecimento de água do SAMAI somente poderá ser suspenso mediante prévia notificação se a fatura estiver em atraso após 30 dias. De acordo com o texto, a notificação da suspensão do serviço deverá ser realizada com no mínimo 10 dias de antecedência para o e-mail ou o telefone cadastrados. E o de autoria do vereador Bruno Cunha para instituir a Semana Municipal da Criatividade e Inovação, que acontece no mês de abril e deve compreender o dia 21, que é o Dia Mundial de Criatividade e Inovação, e compreende um movimento global de ações com esse foco. O objetivo é promover atividades educativas, culturais e inclusivas, tendo como foco a criatividade e a inovação para a promoção do desenvolvimento social, econômico e sustentável, e, entre outros aspectos, incentivar as iniciativas destinadas à valorização da inovação e da economia criativa. E a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a concessão do esgoto ouviu o ex-prefeito Napoleão Bernardes na semana passada. A reunião ocorreu no plenário da Câmara. Veja como foi. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Esgoto da Câmara de Blumenau ouviu o ex-prefeito e atual deputado estadual Napoleão Bernardes. O depoimento teve foco no período em que ele esteve à frente do Executivo, entre 2013 e 2018. Napoleão justificou a origem do desequilíbrio financeiro do contrato, afirmando que a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, comprometeu a execução de obras, desencadeando a necessidade de aditivos. Infelizmente, aqueles recursos necessários para a efetivação dos convênios federais que levariam a cobertura de esgoto dos 4,8% para os 23%, houve toda uma celeuma jurídica, administrativa, em relação a esses recursos, e quando se iniciou, de fato, a concessão, em algum momento houve a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro, que ensejou, inclusive, a repactuação das obras, para que, enfim, a universalização, ela, de fato, pudesse acontecer. Eu assumi a gestão municipal em 2013, quando o município
já havia feito um segundo termo aditivo em relação ao contrato original, e aquele segundo termo aditivo, ele remetia a uma primeira resolução da AGIR que dava as diretrizes para esse reequilíbrio econômico-financeiro. Então, na minha gestão, houve uma tratativa para consolidar aquele reequilíbrio econômico-financeiro, fizemos até um enfrentamento daquilo no sentido de aperfeiçoar a regulação do contrato, e houve as tratativas também, naquele meu período de governo, para que aquele convênio federal pendente, as obras que estavam previstas ali e que se repactou para que o município executasse, no meu período, nós fizemos toda a gestão e todo o esforço para que essas obras de fato acontecessem. Passou o meu período de governo, isso estava em tratativa. O retorno da Funasa veio só em agosto de 2018, quando ele já não era mais prefeito. Sem essa validação, nenhum metro de rede foi construído durante a gestão dele. O presidente da CPI destacou que o quarto termo aditivo assinado no governo de Napoleão Bernardes autorizava a aplicação de recursos próprios, mas mesmo assim, nenhuma obra foi realizada. Ele deixou bastante claro que ele só recebeu a autorização formal da Funasa para aplicação de recursos próprios da prefeitura no sistema em 2018, quando já não era mais prefeito, e por isso não utilizou recursos próprios para aplicação na construção de rede. Ficou aguardando a vinda de recursos do convênio da Funasa, que foi extinto em 2015. O quarto termo aditivo, ele previa que poderia ser feita a aplicação de recursos próprios, e o senhor Napoleão Bernardes fez questão de dizer que recorreu à Funasa para, em uma última esperança, receber recursos de fundo perdido do que aplicar recursos próprios da prefeitura, já que o montante é bastante elevado. O quarto termo aditivo, essencialmente, ele repactou o cronograma de obras e ampliou também o prazo da concessão por 10 anos e previa que até 2020 as obras de obrigação do município estariam concluídas. O que é interessante destacar é que em 2015 foi encerrado o convênio unilateralmente pela Funasa, ou seja, só existia a possibilidade da prefeitura buscar outras fontes de recurso para fazer esses trabalhos. E o Napoleão Bernardes alega que buscou a autorização da Funasa para aplicação de recursos próprios, o que me parece, infelizmente, uma perda de tempo, porque a gente já tinha o prazo correndo, que era até 2020, para a entrega dos trabalhos. A iniciativa de chamar o ex-prefeito para depor partiu do vice-presidente da CPI. Após o depoimento do João Paulo Kleinobin, ficaram perguntas a serem respondidas, principalmente no que tangia o quarto termo aditivo. O que seria zerar o contrato, se houve ou não abrir mão sobre o recurso do PAC Funasa, mas o que a gente viu hoje é que foi bem esclarecedor. Ainda havia tentativas de conseguir esses recursos importantes do saneamento básico da nossa cidade de volta, mas que infelizmente por parte unilateral da Funasa não foi possível ser feito. A cidade perde por uma questão de um órgão do governo federal que deixou de enviar os recursos que já tinham sido comprometidos para fazer aqueles 23,8% de obras de esgotamento sanitário na nossa cidade, que acabou culminando na situação que a gente vive hoje. Além dos membros da comissão, estiveram presentes os vereadores Gilson de Souza e Bruno Win, que também fizeram questionamentos. Napoleão Bernardes respondeu todas as perguntas dos parlamentares, mas deixou o plenário sem falar com a imprensa. E as exportações de Santa Catarina cresceram 5% entre janeiro e setembro deste ano, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, divulgados nesta segunda-feira. O percentual representa o salto de 8,5 bilhões nos primeiros 9 meses de 2024 para 9 bilhões de reais no mesmo período em 2025. Os produtos do agronegócio seguem liderando a pauta exportadora catarinense. A carne suína, carne de aves e soja são os principais itens de exportação de Santa Catarina em 2025. Na sequência aparecem motores elétricos, peças para motores, bem como a madeira cortada. E quem está à procura de emprego deve ficar de olho nas vagas do Cine. Confira algumas oportunidades que separamos para você. O Cine tem vagas abertas para as mais diversas áreas. Se você procura emprego, fique ligado em algumas que estão disponíveis no momento. Ajudante de carga e descarga, 17 vagas. Armazenista, 42 vagas. Empregada doméstica, 3 vagas. Para frentista, são 4 vagas. Para servente de limpeza, 9 vagas. E servente de pedreiro, 6 vagas. O Cine também possui vagas exclusivas para PCD, como atendente de lojas, 4 vagas. Auxiliar de estoque, 6 vagas. 15 vagas para auxiliar de linha de produção e 5 para auxiliar de logística. São 6 vagas também para revisor têxtil.
Após o anúncio da contratação de uma consultoria para revisar o tarifário do contrato do esgoto, os vereadores membros da CPI estiveram reunidos com a empresa. A TVL acompanhou. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Esgoto participaram de uma reunião online com a equipe responsável por realizar uma análise independente do contrato de concessão do esgotamento sanitário. A consulta apresentou o plano de trabalho, que prevê revisão tarifária, avaliação dos aditivos contratuais, verificação de eventuais violações aos princípios da administração pública e análise da ausência de estudos de viabilidade em modificações recentes. Foi uma reunião bastante breve para a gente conhecer os principais técnicos da empresa de consultoria, apresentando o plano de trabalho. A gente colocou, tanto eu quanto o vereador Beckhauser, pessoas destacadas dos nossos gabinetes pessoais para acompanhar esses trabalhos. E nesse primeiro momento a gente vai fazer um envio em massa de documentos que foram solicitados a respeito do contrato para que possa dar start nos trabalhos. O cronograma estabelece a entrega de relatórios parciais até outubro e novembro e um relatório final em dezembro. O presidente da CPI explica a motivação para contratar esse serviço. A gente não confia mais na Agir como agência reguladora. Isso significa que a gente precisa saber se a tarifa técnica está correta. Porque, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente teve diversos devaneios, influência política na Agir, isso está muito evidente para mim. E a comprovação de que existia uma vantagem indevida para a BRK de 27 milhões através do quinto termo aditivo comprova isso mais uma vez. Então, essa empresa ela deverá responder para a gente qual que é a tarifa técnica correta e deverá apontar também quais são as fragilidades regulatórias do contrato. Porque se a gente tem uma agência reguladora com algum viés político, o que é uma grande possibilidade, é o que eu acredito, isso precisa ser fundamentado através dessa consultoria. E, principalmente, é um investimento que a Câmara de Vereadores está fazendo em favor da população, que a Prefeitura de Blumenau deixou de fazer. Quando assinou o quinto termo aditivo, infelizmente não existia nenhum fundamento técnico para essa ação e a Prefeitura deveria ter uma consultoria antes de assinar qualquer tipo de documento. Vamos para um breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Fique conosco. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no TVL Notícias e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que, em função da 40ª Oktoberfest, haverá alterações no trânsito em torno da Vila Germânica a partir desta quarta-feira. As ruas Alberto Stein e Almirante Tamandaré estarão fechadas para a circulação dos ônibus do transporte coletivo nos seguintes horários: em dias úteis, após as 19 horas, aos sábados, após as 12 horas e aos domingos e feriados, após as 10 horas da manhã. Tribuna Livre, homenagem e até a participação de um vereador adulto marcaram a sessão ordinária Mirim desta segunda-feira. Acompanhe a matéria. Na sessão ordinária dos vereadores mirins, usou a Tribuna Livre a acadêmica de medicina Catiane Correia. Ela falou sobre o tema Outubrinho Rosa. Logo depois, o vereador Gilson de Souza, que sempre acompanha o trabalho dos vereadores mirins, usou a tribuna para falar da importância da política na sociedade, sobretudo no encaminhamento de demandas da comunidade.
Eu gosto muito de participar e de ficar até o final. A gente tem discursos maravilhosos das nossas crianças. Eu acho fantástico a forma como eles entendem a real necessidade de olhar para dentro das suas escolas e trazer os desafios do dia a dia para cá, para a tribuna. Então, faço questão de estar aqui e de também incentivá-los para que eles continuem. A gente está num momento político tão ruim, polarizado, onde que infelizmente briga que vende, briga que realmente dá ibope, e a gente tem que focar em resolver os problemas que estão dentro da nossa cidade. Resolver os problemas que estão lá dentro da escola, do bairro e da nossa cidade como um todo. Briga não dá nada, não resolve nada, não constrói nada, então o que a gente tem que deixar essas coisas que estão acontecendo no cenário nacional de brigas políticas e focar no que nos interessa, que é resolver os problemas da nossa cidade. Ainda na sessão, a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, homenageou o CI Paulo Freire, em razão dos 20 anos de história do educandário. O CI Paulo Freire ele fica muito próximo da minha escola, da região da Franzvoles, e eu quis dar essa homenagem a eles pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Eu nunca estudei lá, mas tenho muitos amigos que passaram a infância lá e sempre ouço boas memórias e boas histórias. E vendo o trabalho incrível que eles fazem, resolvi fazer essa moção de congratulações. Logo depois, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna e muitos assuntos de interesse da comunidade foram tratados. Alice Henninger falou sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele mostra muito a dificuldade das mulheres que passam sobre o câncer de mama, que foi exatamente o foco do meu pronunciamento. Muitas mulheres não têm muito a condição de pagar um tratamento necessário e a saúde pública muitas vezes é precoce, então não tem o tratamento para aquelas mulheres que passam por essa dificuldade. E eu conheço uma tia minha, ela teve o câncer de mama e ela teve o apoio necessário pela família, por amigos dela, então eu queria também repassar essa ideia de que as pessoas que passam por isso, elas precisam de um tratamento médico, mas também o apoio necessário da família, dos amigos, colegas, comunidade ali presente. Então eu queria repassar essa informação e ajudar essas mulheres que passam por isso. O vereador Rodrigo Brandão falou sobre o vício do uso do celular. O vício no celular é um grande problema diante dos jovens quanto dos adultos, pois em vez de usá-lo para o seu fim, que seria usar informações para poder pesquisar, eles acabam usando para jogos, para ver vídeos que não são apropriados, para redes sociais, que acabam perdendo muito tempo ao invés de estar fazendo uma tarefa diária de como casa, escola, perdem tempo vendo coisas banais. E isso é um grande problema que eu queria passar aos jovens e aos adultos para evitar esse vício, aos pais para colocarem limites de tempo para os seus filhos não se viciarem. A importância da doação de órgãos foi o tema da vereadora mirim Milena Beck. Eu acho um tema importante, mesmo que tenha pessoas que não gostam muito de falar sobre esse assunto, até porque envolve morte, essas coisas, Porque para ser doado os órgãos, precisa de uma pessoa falecida, Os órgãos precisam de ter uma pessoa que está falecida, E eu acho importante até porque ajuda muitas pessoas em tratamentos, em órgãos que estão doentes, e isso ajuda bastante nos tratamentos, Nas votações, 5 requerimentos foram analisados e aprovados. O próximo encontro dos vereadores mirins será na sessão solene em homenagem aos professores, que ocorrerá no dia 20 de outubro, às 19h30, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Um evento aqui em Blumenau marcou o lançamento do livro que conta a história de vida de Evilásio Vieira, o Lazinho. Ele foi prefeito da cidade e sua jornada política chegou a senador da República. Acompanhe a matéria com a Gisele Scopel. O encontro reuniu várias personalidades, prefeitos de Blumenau e cidades vizinhas, ex-prefeitos que acompanharam de perto o trabalho de Evilásio Vieira, assim como a família e muitos amigos. Os filhos de Lazinho estavam orgulhosos da homenagem ao pai. Traz o registro de uma história muito bonita, de um garoto de apenas 15 anos, que começou a trabalhar como entregador de jornais e que, graças ao seu esforço, ao seu talento, à sua dedicação, chegou a sentar numa cadeira do Senado da República. Época em que o Senado era bem diferente do que é hoje. Nasceu de uma família simples, com poucas posses. Meus avós eram operários, meu avô tintureiro, minha avó era operária na indústria Kremer.
e ele começou, como eu falei, então, trabalhar como entregador de jornais. Eram 7 filhos, né? Ele era o mais velho, tinha que ajudar os pais a sustentar os irmãos. Posteriormente foi jogador de futebol, proprietário de gráfica, de jornais e, por último, entrou para o rádio, tendo fundado a Rádio Nereu Ramos na cidade de Blumenau. Teve uma emissora na cidade de Ibirama, uma outra emissora na cidade de Tubarão e também uma concessão de rádio em Dionísio Cerqueira. E do rádio é que ele foi para a política. Na política foi deputado estadual, foi prefeito de Blumenau e foi senador da República. Isso realmente é um legado que ele deixou para a família e que nós temos muita honra desse legado em função de ser um político que você não ouve críticas que desabonem a carreira que ele fez. Então esse é o grande legado e nós queríamos, porque se vivo ele estivesse, em novembro agora ele completaria 100 anos. Queremos deixar registrado para a família, para os netos, para os bisnetos, para as futuras gerações, essa história bonita e também para a cidade de Blumenau. Quem o conheceu vai relembrar de fatos, quem não o conheceu vai conhecer a sua história, porque o livro foi baseado em muitos depoimentos. Este momento é para homenagear os 100 anos de vida, se vivo ele estivesse, em novembro. Então nós queríamos deixar para os nossos herdeiros, sucessores, os nossos amigos, quem conheceu o Lazinho, nós queremos deixar um documento. É um documento simples, não é um best-seller, mas vai mostrar o que foi a vida de um menino de família de origem humilde que vendia jornal na rua 15 de novembro em Blumenau e chegou, depois de uma passagem pelo futebol, ser deputado estadual, prefeito da cidade, senador da República, secretário de Estado. Ele deixou um exemplo, ele mostrou essa coragem e de que é possível você chegar lá. Então o exemplo dele de trabalho, de respeito aos outros adversários políticos, esse exemplo de caráter, de honestidade, ele deixou para nós. Quem nos ensinou, deu educação e disciplina familiar foi a nossa mãe. O livro tem como título Um Homem de Valores. Eu diria que é um casal de valores. E nas noites de sexta-feira, na Rádio Nereu Ramos, ele tinha um programa que se chamava Preto no Branco. E neste programa ele entrevistava personalidades. Uma das quais ele trouxe foi o então secretário de Educação do governo Adhemar de Barros de São Paulo. E foi ele quem deu o caminho das pedras para como a Blumenau tivesse o primeiro curso superior. E dali surgiu a FURB. Então, a Rádio Nereu Ramos e ele foi uma figura importante no surgimento da FURB. E assim em outras campanhas que a rádio realizou. Então, essa determinação dele era muito grande. E ele tinha como bandeira principal no rádio e também na política de que somente a educação é o caminho para determinar o fim da desigualdade social, porque ele entendia que somente pessoas com educação, com base, podem ter melhores oportunidades, melhores empregos e também melhor remuneração pelo seu trabalho. A biografia de Evilásio Vieira foi escrita por Cristina Baumgarten, professora, escritora especializada em memória corporativa e biografias. Fez muito para o Blumenau, eu acho que justamente por isso, né? A gente não pode deixar esses, vamos chamar de heróis, embora eles sejam do cotidiano da vida das pessoas, mas esses são os verdadeiros heróis, né? As pessoas, como o nome do livro diz, de valores. O Lazinho foi isso, ele habitou aí o meu imaginário desde que eu me entendo por gente. Quando ele foi prefeito eu tinha 12 anos, lá se vão muitos, eu não vou dizer quantos. E então a vida inteira eu tangenciei com as lembranças, né, e informações dele. Quando o Paulinho me procurou, Paulinho, filho do Lazinho, né?
e falou sobre essa ideia, eu achei fantástica, maravilhosa, né? Achei que era imperdível. Foram 2 anos de trabalho, árduo, mas também ao mesmo tempo muito prazeroso, e o resultado está aí hoje. A gente tem 2 vertentes quando trabalha um livro desse tipo. A primeira são os arquivos, né? Tanto os públicos como os particulares, documentos, anotações, cartas, fotos, tudo isso. Tem muita coisa no Arquivo Histórico de Blumenau, lá a documentação está bem completa, encontrei assim desde discursos, planos de governo, tudo. Essa é uma vertente. E a outra são as entrevistas, que eu considero assim, o ouro líquido do trabalho, né? Foram aí praticamente 50 pessoas entrevistadas e cada uma resgata um pedacinho. É como se fosse uma colcha de retalho, né? A gente vai juntando, de repente você tem um universo de informações que, bem organizados, contam a história. E agora, com o livro pronto, o que você espera para as próximas gerações levar com ele? Eu espero que principalmente eles levem como exemplo. Porque, por exemplo, há um neto do Lazinho que ele pouco teve contato, né? E bisnetos também, porque ele faleceu relativamente jovem, o Lazinho, né? Não foi uma pessoa que faleceu em idade avançada. Pra você ter uma ideia, esse ano ele faria 100 anos, se não tivesse partido, né? Mas, na verdade, assim, alguns deles acabaram descobrindo a partir desse trabalho coisas que não sabiam do próprio ancestral. Eu acho que esse é o valor mais importante, resgatar e perpetuar uma memória como essa. Entre os ex-prefeitos de Blumenau presentes estava o que sucedeu Lazinho. Foi uma coisa muito gratificante, porque eu tive a aventura de trabalhar com um prefeito que me chamou para ser seu secretário de Finanças e tive o privilégio de trabalhar com um prefeito que, para mim, disparou na frente de todos até aquela época. Chama-se honestidade. Um prefeito que tinha diversos irmãos, diversos parentes, não colocou ninguém na prefeitura. Então, Evilásio Vieira, para mim, é um nome imaculado que me ajudou a me eleger, mesmo sendo um candidato fraco na época, não acreditavam, pessoas desacreditavam. Os vereadores de Blumenau também prestigiaram esse momento histórico de alguém que contribuiu com a cidade. Nosso saudoso senador Evilásio Vieira fez história na política como deputado estadual, como prefeito da nossa cidade, como senador da República, também na área da comunicação, é um ícone, enfim, é uma biografia bastante robusta e que merece toda a nossa atenção. Prestigiar esse evento, com certeza, é uma grande satisfação, até pela amizade que tenho com a família Vieira, então estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Vim prestigiar a entrega desse livro, a biografia do Evilásio Vieira, um grande nome aí para o nosso estado. A gente tem muitos nomes grandes na nossa história de Santa Catarina, o nome do Evilásio com certeza é um deles, e a gente busca inspiração também para seguir o nosso trabalho e contribuir também um pouco à sociedade como ele já contribuiu. Momento importante, eu acho que Evilásio Vieira fez parte da história da política do nosso município, também da comunicação, né? E obviamente deu uma grande contribuição ao nosso município. Poder agora ver a sua história, né, transformada numa biografia e que todos vão poder ter acesso, para quem não conheceu a sua história, é muito importante. A gente está aqui para prestigiar, né, e para viver esse momento junto com a família Vieira, né, que através deste livro também lhe presta uma grande homenagem. Você deixou um legado, né, como prefeito, como deputado, como senador, e é sempre importante a gente também prestigiar momentos como esse, valorizando a nossa história. E Blumenau aderiu à campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo reforçar a imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa, que ocorre em todo o país até o dia 31, busca atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a cobertura vacinal durante o período da campanha. Estarão disponíveis as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação de 2025, com destaque para os imunizantes contra a poliomielite, HPV, febre amarela e sarampo. Acesse o link e o endereço eletrônico que está na sua tela para consultar a unidade de saúde com sala de vacina mais próxima da sua casa. Técnicos da Agir foram ouvidos pelos vereadores membros da CPI do esgoto nesta terça-feira. Acompanhe a matéria.
O primeiro técnico a ser ouvido como testemunha foi o economista da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, Ademir Manuel Gonçalves, que respondeu aos questionamentos dos vereadores, os principais com relação às revisões tarifárias. Os questionamentos geram em torno até do percentual de revisão tarifária, que sempre causa um desconforto porque é aumento de preço. A todo mundo acontece isto, né? E aqui não é diferente, nós também não gostamos de dar reajuste e revisão, né? Mas num país inflacionário como é o nosso, não tem outra forma. De tempos em tempos precisamos reajustar o valor em função da desvalorização da moeda e também os acontecimentos junto ao contrato de concedente e concessionária que tem seus trabalhos quando não executam ou quando, digamos assim, falharem em alguma coisa, tem que acontecer a revisão tarifária. Isto é contratual. Então, esses foram os questionamentos e a gente procurou dar o melhor do nosso, né, para que esclarecesse. Em outro momento, a ex-assessora jurídica da AGIR, Maria de Fátima Martins, também respondeu os questionamentos dos parlamentares. A responsabilidade das implementações dos aditivos concedidos ao longo do contrato entre Prefeitura e a BRK, bem como do quinto aditivo, foram os principais questionamentos dos parlamentares. O que ocasionou foi a necessidade de reequilibrar o contrato. Ou seja, um contrato de concessão, ele prevê já, ao longo do tempo, a forma e também o retorno do serviço. E no decorrer foram algumas ações, tanto do poder concedente como da própria concessionária, que não cumpriram ou deixaram de cumprir por N fatores, que ensejaram essa frustração de receita ou de ações não atingidas, né, que resultaram no desequilíbrio do contrato e que esse desequilíbrio foi estudado pelo parecer da AGIR, que culminou com a decisão e, consequentemente, o quinto TA. Os vereadores, membros da CPI e os que acompanham o trabalho da comissão têm questionado a todo momento o real papel da AGIR dentro do acompanhamento do contrato entre BRK e a Prefeitura de Blumenau. Percebe-se muito que a AGIR ela meio que fica aguardando uma posição dos relatórios que são da BRK e do SAMAI. Ou seja, se não houver contestação entre elas, a AGIR apenas referenda esses relatórios. Só que isso é muito complexo e é perigoso, inclusive, foi esse questionamento que a gente fez, de que qual é a atuação dos técnicos da AGIR em cima desses relatórios. Porque qualquer número feito errado ou aceito de forma errada por ambas as partes, tanto o SAMAI quanto a BRK, podem modificar completamente essa planilha de financeira que tem, que vai impactar no bolso da população. Então, esses questionamentos nossos foram justamente nisso. De que forma que a AGIR, os técnicos da AGIR, trabalham diretamente em cima desses relatórios de desempenho que são encaminhados pela AGIR, pela BRK e principalmente pelo SAMAI também. Então a gente chega à conclusão de que por muitas vezes a AGIR é um mero coadjuvante nessa negociação e não pode. A AGIR tem o seu papel fundamental, que é de regulamentar, e ela precisa estar atento a essa situação. A gente não tem até hoje a aplicação de redução tarifária que estava prevista para acontecer no máximo até abril de 2024. E aquilo que eu falei aqui para os demais vereadores, parece que o poder concedente, a concessionária e a AGIR, elas nunca operam em favor de uma redução da tarifa, mesmo quando essa é uma decisão regulatória da própria AGIR. Se fosse para aumentar a tarifa, seria muito rápido, mas na hora de reduzir tarifa, todo mundo fez cara de paisagem e até hoje a gente não tem essa redução. Alega-se que a eventual redução tarifária foi incorporada a outros processos de revisão tarifária, mas com a revogação do quinto termo aditivo, até hoje a gente não teve essa redução na tarifa de esgoto. E a responsabilidade é da gestão do senhor André Spezin e do Mário Hildebrand, porque a decisão veio no dia 13 de setembro de 2024. Outros pontos importantes são, a gente quer saber em que momento começa a contabilizar a frustração de receitas. E mesmo chamando um economista da AGIR, ele não tinha essa resposta. Então a gente tem agora duas narrativas aqui dentro. A gestão do João Paulo dizendo, e do ponto de vista contratual,
Do ponto de vista contratual, eles têm razão, que é 60 dias após o encerramento do convênio PAC-FUNASA, ou seja, a gente tem essa questão da BRK dizendo que seria no início do ano um regulatório, a AGIR falando uma coisa, ninguém sabe em que momento começa essa frustração de receitas, vamos ter que corrigir isso. E a gente também tem a dona Maria de Fátima explicando que ela é defensora da mesma tese apresentada pela OAB, e é que eu defendo, de que a própria assinatura do 5º termo aditivo, sem levar em consideração a modernização da legislação municipal de saneamento, garante uma fragilidade à legalidade desse ato. A próxima reunião da CPI do esgoto ocorrerá na terça-feira, às 10 horas, no plenário do Legislativo, onde outros técnicos da AGIR e do SAMAI serão questionados pelos parlamentares. Na próxima terça-feira a gente vai ouvir mais 2 pessoas, seja um técnico da AGIR, assessor jurídico da AGIR, e também o presidente da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Esgoto do SAMAI. A gente quer saber que tipo de discussões eram feitas nessa comissão de acompanhamento e que participação eles tiveram na elaboração do 5º termo aditivo. E a paróquia Cristo Rei, no bairro da Velha, em Blumenau, transformou-se em um ponto de peregrinação nacional após a canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano conhecido como Santo da Internet. A igreja, que guarda um relicário com fios de cabelo do novo santo, tem registrado um aumento exponencial de visitantes atraídos pelo testemunho de vida digital de Carlo e também por relatos de graças alcançadas. O fenômeno se intensificou após a canonização e a repercussão de casos de intercessão, mobilizando fiéis de diversas cidades e estados, e a relíquia de São Carlo Acutis está disponível para visitação na paróquia Cristo Rei, localizada na rua João Pessoa 3085, no bairro da Velha, aqui na cidade de Blumenau. E na sessão ordinária desta terça-feira, a Câmara aprovou um projeto de lei que libera a fila do SUS. Acompanhe o resumo da sessão ordinária com a Gisele Scopel. No início da sessão, as professoras do CI IESA Maria Valdres falaram sobre o projeto Tarsila do Amaral, uma viagem pela arte, que está em exposição no Salão Nobre da Casa Legislativa. Jéssica Carvalho, Bruna Rigert, americano, e Júlia Kretzmar explicaram como a mostra pedagógica e sensorial pode trazer descobertas, encantamento e aprendizagem. A gente foi convidado, pelo professor Gilson para expor nosso trabalho aqui na Câmara dos Vereadores, através do nosso projeto Tarsila do Amaral, uma viagem pela arte, onde através das obras da Tarsila a gente explora elementos da obra e trazem na questão mais lúdica para as crianças, já que eles são crianças de 0 a 1 ano, e precisam mais dessa aprendizagem significativa lúdica, A gente participou da Feira de Matemática porque através das nossas propostas a gente descobriu que muita matemática estava envolvida nas propostas que a gente fazia diariamente, ou seja, ela entrou de uma maneira espontânea dentro da nossa sala de aula e a gente quis apresentar esse material um pouquinho para os outros, até para incentivar outras professoras também a participarem mais. E a gente foi premiadas na Feira de Matemática e agora a gente vai representar Blumenau, a educação infantil na Feira Catarinense. Em sessão, os vereadores aprovaram projetos importantes, como o de autoria do vereador Alexandre Matias, para instituir o Dia Municipal de Conscientização da Neuralgia do Trigêmeo. É uma data muito importante, o dia 7 de outubro, a inclusão no calendário oficial do município como o Dia Municipal de Conscientização do neuralgia do trigêmeo, essa situação que acomete o 5º nervo do crânio, fazendo uma dor muito aguda. É muito conhecida essa situação como a dor mais forte do mundo, tamanha a complexidade e também a dor que a pessoa que é acometida por essa situação acaba sofrendo. Então, por esse motivo, até para dar publicidade à neuralgia do trigêmeo, fiz a propositura na Câmara de Vereadores. Agradeço a todos os vereadores que votaram favoráveis, votação unânime, e isso também dá a publicidade necessária para que mais pessoas busquem a informação com relação à neuralgia do trigêmeo. E ainda do vereador Egídio da Rosa Becauser, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, a pacientes com receitas médicas emitidas por profissionais não vinculados à rede pública de saúde. Na verdade, a intenção do projeto é fazer com que tenhamos menos burocracia, Hoje o cidadão que vai com a receita particular, ou que fez no convênio, no plano, e vai retirar o medicamento no SUS, ele não consegue. E isso acaba gerando uma sobrecarga no sistema, que ele tem que marcar uma consulta no SUS para poder ir lá retirar o seu medicamento.
E muitas pessoas que têm o plano de saúde, né, privado, não são pessoas com poder aquisitivo alto, né, e precisam daquele medicamento. Então isso facilita para que essas pessoas sejam favorecidas. E até porque já está pacificado também no STF, e é um direito de todo cidadão, né? Então esse projeto vem para facilitar e para que também o Serviço de Saúde tenha, né, mais agilidade, né, e que dê uma clareza e atenda a todos os cidadãos. E o vereador Gilson de Souza teve aprovado o requerimento para discutir com o SBLU o parcelamento e reparcelamento das dívidas do município e da FURB. Nos preocupa muito esse parcelamento e reparcelamento do SBLU, que é algo preocupante, projeto que o governo está mandando aqui para a Casa Legislativa. E é algo que impacta na vida do servidor, mas principalmente do servidor aposentado e com o futuro do servidor também. Então cabe sim fazer uma discussão ampla, chamar quem realmente interessa, que são os servidores públicos, para fazer essa discussão e esse debate. Então eu provoquei isso através de uma audiência pública, a gente tem que marcar agora a data dessa audiência pública, trazer o servidor, que é quem realmente interessa, para fazer essa discussão, para não deixar aprovar esse absurdo do reparcelamento, porque realmente vai prejudicar e vai impactar muito, inclusive colocando em risco a aposentadoria do nosso servidor. E para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!